Estamos ao vivo no Instagram. Finalmente a gente conseguiu fazer esta ferramenta funcionar. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Fala, grande Matheus. Dona Lilian, Nayara, Nelly. Como é que vocês estão? Galera chegando aí. Tudo certo? Tá bom. E aí, pessoal? E aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Beleza, meu amigo? Muito bom. Muito bom ver vocês aqui nesta manhã de sexta-feira. Hoje, dia 19. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de São José. Então hoje não é dia de fazer jejum. Hoje nós não fazemos jejum, porque é dia de festa. E nós temos uma meditação legal para fazer hoje, que é a respeito da virtude e da justiça. Bom, nós passamos essa semana toda, falando sobre as virtudes, Nós falamos sobre as 4 principais virtudes, Eu falei para vocês que existem 4 virtudes cardeais e 3 virtudes teologais. As virtudes cardeais são aquelas das quais a gente precisa trabalhar em nós. E as virtudes teologais são aquelas que são infundidas em nós através do batismo e trabalhadas ao longo da vida, As 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Fé, esperança e caridade, Não é a mesma? Essas 3 virtudes teologais, nós havíamos comentado, haverá uma explicação mais detalhada especificamente sobre elas depois, Eu falei provavelmente um adendo, então, um adendo sobre as 3 grandes teologais, As 3 teologais, as 3 virtudes teologais. Agora, dentro das 4 virtudes cardeais, nós destrinchamos, A partir de terça-feira nós destrinchamos quais eram elas, A virtude da fortaleza, Vocês vão lembrar que a virtude da fortaleza é a capacidade de resistir e persistir. A virtude da fortaleza é aquela que confere uma constância, Ela confere tanto a minha habilidade, a minha audácia de lutar pelo bem, quanto a minha habilidade de resistir ao mal, Resistir aos maus hábitos, resistir ao pecado, resistir àquilo que me desvia do caminho. Essa é a virtude da fortaleza. Quanto à audácia de lutar pelo que é bom, Essa é essencialmente a virtude da fortaleza mesmo, e é isso que ela vai dar a base para várias outras virtudes das quais a gente quer, Segundo, eu havia falado para vocês sobre a virtude da temperança. Não, foi da prudência, Falei para vocês sobre a virtude da prudência. Depois, na quarta-feira, vocês vão lembrar, a virtude da prudência é a minha capacidade de encontrar os meios para um determinado fim específico, Então, nós falamos sobre a virtude da prudência. Ou como que a virtude da prudência, hoje em dia, ela é mal interpretada. Por quê? Porque o nosso fim tem sido muito deturpado. Nós colocamos o nosso fim mesmo aqui, neste plano imanente, nessa coisa muito mais terrena. Se a gente não consegue ter um olhar transcendente, a nossa prudência acaba ficando desvirtuada. E por último, a nossa temperança, que nós falamos ontem, A virtude da temperança é a minha capacidade de temperar a minha essência, De forma que eu consiga moldar as minhas vontades. E agora, hoje nós chegamos a uma virtude que é uma virtude essencial, como todas as outras 4, e que as pessoas conseguem entender na cabeça delas um pouco melhor,
o que seria exatamente a virtude da justiça, né? Acho que todo mundo em algum momento, né, passou por esse crivo da questão da necessidade da justiça, né? Todos nós temos talvez um contato mais próximo, né? Quando a gente fala sobre prudência, temperança, fica uma coisa meio pouco palpável, talvez, né? Quando a gente fala sobre fortaleza, fique algo um pouco não tão palpável, algo, não, né? Vocês vão entender, talvez não seja uma coisa tão fácil de ser entendida e aplicada à minha vida, mas a virtude da justiça, né? Ah, que bom, meu amigo, que bom, que bom, que bom. Fico excelente, fico muito feliz de saber disso. Bom, a virtude da justiça, então, é uma virtude, né? Qual que é a definição da justiça, né? Ser justo, né? A virtude da justiça, ela rege assim, que é dar ao outro aquilo que lhe é de direito. A gente consegue ver uma expressão muito clara da virtude da justiça, inclusive na boca do próprio Cristo nos Evangelhos, né? Quando ele fala a respeito do pagar o imposto, né? Alguns dos doutores da lei que estavam tentando sacanear o Cristo que estava ali, né? Estavam tentando pegá-lo num erro para que ele pudesse ser condenado, né? Eles ficavam tentando caçar algum erro nele, alguma falha. Sono hoje, né? O pessoal buscando alguma falha, algum erro nele ali. Então, naquela situação, o Cristo diz, né, dar a César o que é de César e dar ao homem, dar a Deus o que é de Deus. Bom, é exatamente isso que rege a virtude da justiça, né? A virtude da justiça é exatamente eu conseguir encontrar, né? Eu dar ao outro aquilo que lhe é de direito, né? A questão é que quando a gente aprofunda um pouco mais isso, né? Quando a gente olha diretamente para a justiça, a gente percebe o quanto de fato nós somos injustos ao longo do dia, né? O quanto nós somos injustos ao longo do dia. Vou dar um exemplo para vocês, né? Aconteceu aqui agora. Tive alguns probleminhas aqui, tanto aqui em casa quanto a questão do Instagram. O aplicativo não estava funcionando direito, né? Para mim poder entrar na live, né? A gente já viu combinado que a live se iniciaria às 7h30, né? A gente iniciou a live às 7h40, né? Foram 10 minutos de atraso. Eu não fui pontual. Jorge, tudo bem, né? Foram só 10 minutos. Bom, tudo bem, né? Mas vocês vão concordar comigo que se eu fiz um compromisso com vocês de que seria às 7h30, né? Esses 10 minutos de atraso foram 10 minutos, de certa forma, injustos, né? Por quê? Porque era um direito de vocês, né? Eu fiz um compromisso com vocês de que eu entregaria algo às 7h30. Então, eu, de certa forma, fui injusto. Tudo bem, né? Foi algo pequeno, né? Foi algo risível, foi algo, né, muito, muito baixo. Mas, enfim, mas, de todo jeito, foi uma injustiça, né? A partir do momento que eu chego em casa e não honro a minha esposa, né? No sentido de dar à minha esposa aquilo que lhe é de direito, né? Ou seja, eu não sou capaz de prover, proteger e procriar, né? Quando o meu esposo chega em casa, eu não sou capaz de entregar para ele uma docilidade, uma feminilidade, uma submissão, né? São características intrínsecas e reais à dignidade mesma, né? Eu estou sendo injusta, mas aí é que vem. Aqui é o grande problema da justiça, né? É aqui onde a justiça começa a entrar em confusão na nossa cabeça. Por quê? Porque a virtude precisa, para que ela seja validada, de uma coisa chamada lei. E sem a lei, né, a justiça ela não pode ser aplicada. Qualquer advogado que estiver aqui, se tiver algum juiz assistindo, algum promotor, né, vai conseguir deixar isso extremamente muito claro, muito nítido, né? É claro que existe um juízo natural, mais ou menos natural, de valores que a gente faz, né? Mas quando a gente fala dar ao outro o que é de direito, então aí a gente passa por um segundo detalhe, então. Então, o que é o direito de cada um, né? Qual é o direito do homem, né, enquanto marido no casamento? Qual é o direito da mulher enquanto esposa dentro do casamento? Qual é o direito dos filhos, né? Qual é o direito mesmo de Deus? Qual é o direito, né, qual que é o direito do seu amigo? Qual que é o direito... Vocês aqui, né? Vocês têm o direito de me cobrar se eu fiz o compromisso de fazer a live 7h30, né? Isso é um direito mesmo de vocês, né? Será que isso está na lei? Onde que isso está inscrito, né? Onde que isso está impregnado? Onde é que está isso? Onde que isso é palpável? Qual que é o campo, de fato, né,
de que está formulado este direito, né? Onde que de fato é o campo que está formulado este direito, né? Quem tem a capacidade de entregar esse direito, né? Quem tem esse dom de entregar esse direito, né? Para que de fato eu possa exercer a virtude da justiça, né? Quem aqui tem alguma autoridade suficiente? Quem aqui é juiz suficiente para poder entregar? Bom, a gente vai entrar nessa né? Imediatamente nós vamos entrar nessa pergunta, né? E vamos ficar nos questionando, né? Porque para mim ser justo, ser realmente justo, então, de fato eu preciso da compreensão de uma coisa chamada lei. E se eu não tenho a compreensão da lei, não há como eu ser necessariamente e essencialmente justo. Porque como é que eu vou dar ao outro que ele é de direito se eu não tenho uma compreensão clara da lei? Onde é que está a lei? Onde é que a lei está escrita? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas um dos fatores que fundou a nossa sociedade ocidental foi exatamente o direito romano, né? O direito romano foi exatamente para poder responder esta pergunta, né? O direito romano ele visava sobretudo responder esta pergunta, né? Como executar a virtude da justiça, afinal de contas, o que é o direito de cada um? E hoje, né? Hoje a sociedade ocidental ela foi fundada, ela foi, né, ancorada sobre o direito romano que visa, que busca tentar responder essa pergunta, né? Busca tentar responder essa pergunta, né? Qual que é o direito de cada um de nós? Mas sobretudo quando a gente fala de virtude, existe uma forma mais transcendental. Assim como a prudência, eu havia falado para vocês que o erro da prudência, né, é eu colocar o fim mesmo da prudência nos objetivos imanentes, eu teria uma prudência imperfeita, uma prudência incompleta. Por quê? Porque o fim mesmo seria um fim ainda muito material, ainda muito terreno, né? Então, quando eu colocava um fim para a prudência, um fim último no alto, um olhar transcendente, então a prudência ela fazia muito mais sentido, era o que a gente chama de prudência completa. Vocês vão lembrar disso. Bom, a justiça é a mesma coisa. A partir do momento que eu pego por base uma justiça imanente, né, eu ainda vou ter uma justiça ainda muito incompleta. O que é uma justiça incompleta? O que de fato é uma justiça incompleta? Porque é uma justiça ainda que visa somente os direitos dos homens, né? Os homens perante os homens, né? E isso não está errado, né? A gente necessita disso para ficar muito claro, para ficar muito específico, né? Quando a gente tem uma lei, né? A gente deve seguir essa lei sempre, Jorge. Não por quê? Porque quando eu tenho uma lei de homens perante homens, nem sempre essas leis serão boas leis, né? Por quê? Porque o olhar do homem que formulou aquela lei nem sempre será transcendente. Um exemplo muito simples disso, vocês vão entender, né? Durante a Alemanha nazista, né? Sei lá, se você estivesse escondendo algum judeu dentro da sua casa, né? O soldado alemão chega ali para te perguntar, olha, tem algum judeu aí dentro? Né? Você é obrigado tanto a mentir, né? Imediatamente você vai dizer, bom, né? Acredito eu que todos aqui tomariam essa atitude, né? Se você está escondendo um judeu dentro da sua casa, você não ia entregar o judeu, eu acho, né? Então, o primeiro movimento da tua alma é mentir, né? Dizer, não tem nenhum judeu aqui, né? E ao fazer isso, ao contar esta mentira, você também imediatamente você está quebrando a lei, né? Uma lei que era formulada, era a obrigação de todo cidadão alemão entregar um judeu, né? E você naquele ato impetuoso ali, né? Você pensa e fala, não tem nenhum judeu aqui. O soldado fala, tudo bem, dá uma vistoriada, não acha ninguém e vai embora. O que acontece? Você quebrou a lei, né? Você foi uma pessoa, diante da lei humana, você foi uma pessoa injusta. Uma pessoa essencialmente injusta, né? Então aí que você entende. A justiça, quando ela é fundamentada, a virtude da justiça, quando ela está fundamentada, quando ela está ancorada sobre propósitos puramente humanos, propósitos imanentes, propósitos terrenos, assim como a prudência, ela incorre no sério risco de ser uma justiça incompleta, uma justiça não verdadeira, né? Uma justiça mentirosa. Pronto. Então agora começa a resolver o nosso problema, né? Qual então é a solução? É que a justiça mesma, com propósitos transcendentes, seja posta acima da justiça imanente. Ou seja, a justiça de Deus necessita essencialmente ser colocada num patamar acima da justiça humana. Se a justiça de Deus pretende ser colocada acima da justiça humana, a gente tem um sério problema. Por quê? Porque nós vivemos num estado chamado estado laico.
E aí a gente começa a entrar num seríssimo problema, pois não, nós, diante disso, nem sempre, num estado como o Brasil, como o nosso país que a gente vive aqui, né? A maioria acho que é daqui, algumas pessoas, né, tem alguns seguidores de fora, dos Estados Unidos, enfim. Mas a maioria de nós teremos seríssimos problemas. Por quê? Porque se nós colocarmos a justiça divina acima da justiça humana, nós incorremos no risco imanente e imediato, um risco permanente de nós sermos injustos e, inclusive, cometer algum crime. Nós podemos, de fato, cometer um crime se nós priorizarmos a justiça divina acima da justiça humana. Isso é um problema, Jorge? É, lógico que é um problema grave, porque isso vai começar a criar uma certa contradição na nossa cabeça, né? Eu vou dar um exemplo muito simples, muito raso, mas de que vocês vão entender plenamente o que eu estou falando, né? Ontem vi uma reportagem de um cara lá de Ribeirão que foi preso porque estava trabalhando. Ele foi preso porque estava trabalhando. Bom, por que ele foi preso? Porque ele quebrou uma lei humana. Ele quebrou uma lei humana, né? Uma lei de não vou colocar nenhum adjetivo aqui, né, para não estragar a meditação. Mas uma lei de um governador, né, de um prefeito, que impôs uma lei de que seria proibido o homem trabalhar. Bom, ele precisa alimentar a família dele, né? Ele estaria sendo negligente diante dos seus, se ele não se esforçasse e não lutasse para isso. Então, ainda assim, né, ele foi para a rua para trabalhar, para ganhar dinheiro, para alimentar sua família, né? Ele foi para a rua para poder ganhar dinheiro para alimentar sua família. Ou seja, ele priorizou algo um pouco mais natural, né? O direito divino, né, ele é sobretudo mais natural. Então, o direito da lei de Deus, ele é sobretudo mais natural. Então, ele priorizou a lei divina sobre a lei humana, né? E, obviamente, ele foi preso, mas com a famosa consciência limpa, né? Eu fui preso, mas a minha consciência estava limpa, estava tranquila, estava boa, estava tudo certo, né? Eu entendi que era este mesmo o meu papel. Isso aqui é um detalhe interessante. Por quê? Porque apesar do senso de injustiça que pode ocorrer quando passa por uma situação dessa, né? Quando a gente cumpre a vontade divina, mas acaba descumprindo a vontade humana, brota no peito uma sensação, o primeiro movimento que brota mesmo, né? É exatamente um movimento de completude. Por quê? Porque quando a gente de fato cumpre algo por Deus e pelo homem ao mesmo tempo, né, é como se fosse relativamente tranquilo, não foi travada uma guerra ali necessariamente. Mas quando eu preciso quebrar uma lei humana para que de fato siga uma lei divina, né, um segundo sentimento brota no meu peito, né, uma segunda sensação brota no meu peito. Por quê? Que segunda sensação é essa? É que para que eu possa cumprir a lei divina, sobretudo acima da lei humana, é necessário uma segunda virtude. É necessário uma segunda virtude. Que virtude que é essa, Jorge? É a virtude da caridade. É a virtude do amor, né? A caridade, ela é sobretudo a sensação da presença diária, constante de Deus. Então, quando eu faço esta caridade aliada à justiça, né? A caridade aliada à justiça, eu encontro inclusive a essência de uma terceira virtude, né? A virtude própria de Deus, que é a virtude do sacrifício. Olha que interessante. Então, quando eu priorizo a vontade divina sobre a lei divina, sobre a lei humana, né? E eu faço isso com um dileto amor, eu encontro inclusive uma justiça ainda superior a tudo isso que a gente estava falando aqui, que é exatamente a minha capacidade de me sacrificar, né? Quando eu me sacrifico, eu me santifico. Ou seja, eu estou colocando a lei divina acima da própria lei humana. Essa é a ideia aqui, né? Ou seja, mesmo aquela frase, dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, né? Isso é o que está na lei, mas se eu tiver que escolher, e acreditem, vocês vão ter que escolher, né? Então que vocês se sacrifiquem, né? Que vocês escolham de fato a lei divina. Isso sobretudo serve para esses tempos que a gente está passando agora, né? Jorge, eu não sei se eu posso sair da minha casa e ir lá visitar os meus pais, levar comida, fazer algo por eles, viajar porque a polícia fechou tudo e falou que eu não posso sair. Bom, são os teus pais, tu não vai deixar eles passarem fome, né? Tu não vai deixar eles perderem a dignidade essencial da vida deles. Então tu vai quebrar essa lei se for necessário para que você possa fazer o bem
que você possa fazer o bem, sobretudo, né? Então, dai ao outro o que lhe é de direito. Essa é uma das coisas, né? Esse é o fundamento mesmo da justiça. Agora, presta atenção, tem uma passagem aqui que eu acho muito interessante, né? Quem que corre muito risco de ser injusto é aquela pessoa que não compreende a própria lei, né? Não compreende a própria lei. Tem uma passagem no livro do Oséias que diz assim, Oséias 4, capítulo 4, versículo 6, que diz assim que o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Então, ou seja, a virtude da justiça, para ela ser bem trabalhada, ela necessita sobretudo de uma coisa chamada conhecimento, né? Ou seja, eu preciso ir atrás, eu preciso entender, eu preciso ler, eu preciso estudar, né? O próprio Cristo estudava a lei, né? O próprio Cristo ia atrás para entender a lei. Então, é necessário que nós façamos também este movimento de buscar, né, tanto compreender a lei, estudar a lei, quanto transmitir a lei, né? Jorge, onde é que está a lei? A lei está aí, né? A lei está aí nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição, né? Tá aí, enfim, a lei dos homens está aí em tudo quanto é tudo quanto é meio de midiático, né, na internet, enfim, vocês vão encontrar. Ó, bom dia. Peraí, olha aí, ó. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Agora, para ser justo, eu preciso cuidar deste rapazinho que acabou de acordar. Fiquem com Deus, tá bom? Falta de conhecimento e entendimento, exatamente, minha cara, exatamente. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, um grande abraço, né? Espero que vocês tenham compreendido as 4 grandes virtudes, por quê? Né? Tenha isso muito claro na cabeça de vocês, porque a ideia é que semana que vem nós possamos falar um pouco mais sobre as virtudes ainda, só que a gente possa tanto destrinchar as 3 virtudes teologais, quanto a gente possa falar sobre as filhas das virtudes, né? Falar sobre a virtude da benevolência, a virtude da humildade, a virtude da diligência, enfim, né? Tá bom? Combinados? Dá tchau, pessoal, meu filho. Tchau. Fala beijo. Beijo. Sejam justos. Joga um beijo. É isso, muito bem. É isso, pessoal. Bom dia pra vocês. Galera, vocês gostam, né? Então tá bom. Um bom dia, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. 12:30 a gente volta aqui, tá bom? Tchau, beijo. Com Deus. Tchau.